Saudações de paz a todos, amados. Lá no livro de Salmo, livro dos Salmos, no capítulo 2 e verso 4, diz assim: Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Em Provérbios, deixa eu puxar pela memória aqui, em Provérbios, capítulo número 3 e versículo número 34. Provérbios 13 e 34 diz assim: Certamente o Senhor escarnecerá dos escarnecedores. Essa historinha aí de que a conta chegou, né? Que fizeram todo aquele movimento em São Paulo e agora esse ano não está tendo carnaval porque estão pagando, estão colhendo o que plantaram. Vocês estão reduzindo Deus, gente. Vocês estão reduzindo Deus. Se Deus fosse fazer eles pagar por aquilo lá, Ele mandaria um terremoto e a terra iria engolir São Paulo. Isso aí eu fico olhando essa geração de crentes hoje, essa geração de pregadores hoje. Cadê a intimidade com o céu, amado? O Senhor Deus está tirando onda da cara desses camaradas. E outra, eles estão no papel deles. A igreja deveria fazer o seu papel. Só que o que eu estou vendo, através disso tudo, o que eu estou vendo, é uma mudança. E muitos grandão aí, muitos gravatudo, muitos grandão aí, estão hermanados nesse objetivo. Tu pode ver. Pare, é só você parar e raciocinar. A igreja deveria de cumprir o papel dela. Eles cumpriram o papel deles, foram fazer o papel deles no centro de São Paulo. Você acha que Deus vai se ofender com aquilo ali? Provérbios 13:34. O homem que escreveu 3.000 provérbios colocou um provérbio dizendo: O Senhor escarnece dos escarnecedores. O salmista Davi também, Salmos capítulo 2 e verso 4, ele diz: Aquele que habita nos céus se rirá, ele ri. O Senhor zomba deles. Eu acho que está na hora de nós assumir o nosso papel, viu? Como que você vai colocar isso como a conta? Será que Deus então apenas proibiria de alguém ir para a rua? E as outras coisas que existem? Casas de prostituição, pecado e mais pecado, famílias inteiras na desgraça porque tem essas músicas profanas aí que incentiva mais a separação, que incentiva o marido ter um amante, que incentiva a mulher ter um amante, que incentiva a destruição da família, essas coisas aradas que hoje perdura, que toma conta de todo o espaço. Você não acha que está na hora de você se humilhar e orar e pedir para Deus inverter esse quadro aí? Se você ligar uma emissora de rádio, ou se você procurar várias emissoras de rádio, várias, você passa emissora por emissora, tudo que é porcaria tá passando lá. E às vezes o crente tem que se humilhar para conseguir 20 minutos, 40 minutos de programação. Você não acha que está na hora da igreja pedir para Deus mudar esse quadro aí? Para ser só a palavra de Deus e eles têm que pedir um minutinho para eles colocarem as músicas profanas deles, para colocarem as programações deles. Só que na verdade, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí é uma coisa que você não tem ideia. Você nem imagina. Esses camaradas aí, você vê grandes pregadores falando isso aí. Entendeu? E os caras lá ficam tirando sarro, zombando.
Porque na verdade, o que teria que acontecer? A igreja avançar ao ponto deles verem a igreja. E é o contrário. A igreja está vendo eles e está falando uma conversinha mole aí. Ah, estão pagando a conta agora. Quer dizer então que, né, ficam nas outras devassidões de pecados, glutonarias, bebedices, prostituição, essas coisas aradas. Daí tá, né, Deus se importou só com aquilo ali. Só com o carnaval Deus se importou. Se Deus fosse punir mesmo a face da terra, ele ia fazer tremer a terra e engolir essas pessoas que têm essas centos de prostituições, de quanto pecado rola aí, quanta bebedice, quanta coisa que é louvores a demônios, a Satanás, amado. Será que não está na hora dos crentes serem crentes mesmo de verdade? Isso não tem nada a ver, mano. Tem nada a ver isso aí. Nada a ver. O que está acontecendo é uma mudança de mentalidade. Eles estão começando por lá, tá? E tem gente gritando, em breve essa nação vai servir ao único Deus verdadeiro. Mas estão falando de um Deus que, segundo a Bíblia, diz que a terra inteira se maravilhou seguindo a besta. Deus não vai forçar ninguém, amado. Deus não vai forçar ninguém. Se você ir lá e entregar um folheto e a pessoa botar o folheto no lixo e não se converter e não ir servir a Deus, tu acha que Deus vai obrigar ou Deus vai punir ele por causa disso? Se o camarada resolver ir pular, servir ao mundo, as suas carnalidades, tu acha que Deus vai punir alguém por causa disso? Isso já está reservado. Isso já está reservado. A Bíblia diz que o profeta Daniel viu, Deus mostrou para ele, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Naquele dia o Senhor da Seara virá e colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Quando ele vier, ele vai fazer juízo, ele vai ser justiça. Hoje, diz a Bíblia, o escritor, na carta de João, diz que ele é o nosso advogado diante de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Hoje ele está advogando a nossa causa, mas ele virá para julgar a terra. Ele virá. A Bíblia diz que ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor do Deus Todo-Poderoso. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Ele vai punir a cada um e cada um vai receber segundo o que escolheu viver na terra. Se Deus fosse realmente, Deus seria gente, vocês estão reduzindo Deus. Deus apenas agora não deixou as pessoas irem para a rua pular carnaval como consequência daquilo lá que fizeram em São Paulo. Amado, o que está acontecendo aí é uma mudança de mentalidade. É uma metanoia que está acontecendo aí. É uma mudança de mente. Por quê? Porque o que eles querem fazer? Eles querem atingir a igreja. E para eles atingirem a igreja e acabar com as religiões e acabar com a adoração ao Deus verdadeiro, porque tem gente que lá no seu íntimo com Deus, ele adora o Deus verdadeiro. Isso ninguém vai poder arrancar dessa pessoa. E aí, para eles poderem acabar com isso, eles vão começar. Os filhos da treva são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Então, eles começam por lá, proibindo, vai parando tudo, vai dando uma calmaria em tudo. Aí depois, quando eles virem proibir a igreja, ninguém vai poder dizer nada. Eles estão mudando a lei, está sendo implantado um novo sistema que está convergindo, que isso está apontando para a ascensão do anticristo. E as pessoas estão se dobrando para isso, você pode ver. Pode ver. Tem gente que vai lá, Deus está abençoando, Deus não sei o que tem, está se dobrando para aquilo que Satanás está preparando o cenário aqui na Terra. Tá? Se você evangelizar uma pessoa, a pessoa não quiser aceitar, Deus não vai forçar lá nada. Né? Deus não vai forçar ninguém a nada. Se a pessoa prefere ir para as ruas, servir a carne, os seus desejos, Deus não vai forçar ninguém a servir a Ele, amado. Tem que largar de mão dessa conversinha aí. A única punição que seria uma punição mesmo é Deus estremecer tudo. E é isso que você vai ver, tá? Os sinais do fim. Tá em Mateus 24, tá em Lucas 21, tá em Apocalipse, tá no livro de Daniel, tá no livro de Ezequiel, tá no livro de Sofonias.
está no livro de Zacarias, está no livro de Amós, está na Bíblia. Os acontecimentos do tempo do fim, você verá isso, você verá Deus punindo cidades inteiras aí sendo engolidas, terremotos, tsunamis, chuva de saraiva, pedra, coisa terrível acontecendo na face da terra. Isso é a vingança de Deus. Isso é Deus fazendo o ser humano pagar pelos seus pecados, né? Jesus veio, ofereceu de graça, não quer, então vão arcar com as consequências. Isso sim. E isso você pode apregoar em alto e bom som, porque isso é verdade. Agora essa conversinha fiada aí esses camaradas, esses senhores do mundo, eles acham que enganam todo mundo. Então tô deixando essa palavra aqui para você ficar esperto, crente. De largar de mão, de acreditar em baboseira, em besteira. Deus está punindo aí a consequência, né? Zombou de Deus agora, tá... A Bíblia diz: não repreenda o zombador para que ele não escarneça mais de você ainda. Aí vem os camaradas, pregador, usar o momento oportuno, né? Poderiam usar o momento para pregar uma palavra. Aí ficam falando lá, dando ênfase. É igual a Rede Globo, pode ver. A Rede Globo, né, a queda da Rede Globo, mas todo mundo fala da Rede Globo, ela fica em primeiro lugar. Sempre permanece em primeiro lugar. Isso é uma coisa do anticristo, de Satanás. Só não vê quem não quer. Então saia disso, se liberte disso e vai servir a Deus, porque é reta final. E aquele que perseverar até o fim será salvo.